Olá, meus alunos queridos, como vocês estão? Então, vamos dar início à nossa aula número 5 da disciplina de saúde do idoso, teorias do envelhecimento e mecanismos biológicos. Então, como a gente já vem conversando em outras aulas, o processo de envelhecimento descreve um período de mudanças relacionado à passagem do tempo. O envelhecimento é um processo multifatorial que causa efeitos deletérios, efeitos ruins ao nosso organismo, promovendo alterações progressivas. Dentro desse universo que nós chamamos de envelhecimento, já apresentamos a vocês o conceito de senescência. Lembram lá a diferença entre senescência e senilidade? A senescência é um conjunto de mudanças relacionadas com a idade que podem afetar a vitalidade e a funcionalidade do organismo humano. Esse processo, então, afeta a fisiologia do organismo, exerce grande impacto na capacidade funcional do indivíduo, tornando-o mais suscetível à doença. Então, a senescência representa um fenótipo complexo da biologia que se manifesta em todos os tecidos e órgãos. Segundo esse estudioso Strainer, em 1977, ele categoriza as características do envelhecimento em 4 itens. Primeiro item, universalidade. O que isso significa? Que o processo de envelhecimento ocorre com todos os indivíduos de uma espécie. A intrinsecalidade, que isso quer dizer também que não é só determinado por fatores externos, fatores internos também repercutem. Progressividade, os fenótipos se manifestam de forma lenta e progressiva, de forma acumulativa, bem aos poucos. Porém, em alguns casos, pode apresentar efeitos súbitos, como um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico. E o último, nocividade. O organismo envelhecido vai perdendo suas capacidades de manutenção de equilíbrio, suas capacidades homeostáticas, e isso leva a uma elevada taxa de mortalidade. Dessa forma, já perguntamos também a vocês, envelhecemos todos iguais? Não, né? Então, eu trago aqui um grupo de mulheres que estão entre 60 e 64 anos. Podemos perceber que cada uma tem a sua característica do envelhecimento. Então, o envelhecimento é um conjunto de diferentes processos com grande variabilidade de padrões entre os indivíduos, entre diferentes tecidos do mesmo indivíduo, é influenciável pelo ambiente, pela genética e pela variação de expressão dessa genética, né? Dessas mulheres, qual é a mais idosa aqui? Essa daqui que eu marquei para vocês. Ela apresenta 64 anos, todas as outras entre 60 e 61. Então, podemos perceber que o envelhecimento possui uma grande diversidade de padrões individuais, ou por motivo ambiental, ou por motivo genético. Mesmo que a gente não controle a duração da vida de acordo com a nossa vontade, as descobertas feitas ao longo do caminho tiveram e ainda têm grande impacto na qualidade de vida. Então, os medicamentos, a adoção de estilo de vida saudável, as políticas públicas, dentre outros, contribuiu para prolongar a nossa longevidade. Segundo cientistas, estudiosos, o envelhecimento, a senescência, pode ter uma base celular, onde diferentes genes no processo de reparo, de manutenção, de reaproveitamento de componentes intracelular apresentam um papel importante na modulação do processo do envelhecimento. Ou nós podemos ter uma causa ambiental. Os fatores mais influentes ambientais é a dieta e a realização da atividade física. A senescência pode ser classificada por certos autores em 2 tipos:
a senescência cronológica e a senescência replicativa. A senescência cronológica é um conjunto de mudanças observadas em células que não se dividem mais, isto é, independente da sua capacidade replicativa. A senescência replicativa, por sua vez, é também chamada de clonal e se refere ao momento em que uma linha de células que não é mais capaz de se propagar por divisão mitótica, atingindo um nível que nós chamamos de limite de Hayflick. Nós mais para frente vamos abordar esse limite de Hayflick. Então, qual que é a conclusão do processo de envelhecimento e senescência que temos até então? Que é um fenômeno ao longo da vida, variável entre os indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos evoluindo com perda de funcionalidade progressiva, aumento da suscetibilidade e incidências de doenças, aumentando a probabilidade de morte. Dessa forma, será que existe um gene responsável pelo fenômeno do envelhecimento? Os estudiosos procuram os nossos gerontogenes, que são aqueles genes que são ativados e desencadeiam o processo de envelhecimento. Qual o papel da célula nesse processo? Então, vamos um pouco de história. Em 1891, Weisner fez um estudo e pelo qual ele observou a existência de um potencial limitado da capacidade de duplicação das células somáticas nos animais. Porém, no início do século passado, um outro cientista, Alex Carroll, ele fez um experimento onde ele colocou fibroblastos provenientes do coração de galinha em um meio de cultura e constatou que os mesmos duplicaram-se indefinidamente. E ele permaneceu com essa cultura por 34 anos. O experimento dele foi denominado Experimento da Galinha Imortal e deu ao médico o Prêmio Nobel de Medicina em 1912. Carroll ele utilizou da técnica anterior elaborada por Harrison, que é a técnica de cultivo de tecido de células. Então, ele desenvolveu a técnica a partir da elaboração de uma lâmina de vidro com uma concavidade, na qual ele colocava um meio de cultura, a célula a ser cultivada e cobria com uma lamínula. Carroll utilizou essa técnica e ele apresentou dificuldades na replicação das células e ele aperfeiçoou a técnica formando o que a gente chama da técnica de cultivo de células em 3 dimensões. Ele substituiu o local de crescimento das células por um tecido de seda e isso permitiu maior interação entre as células e o meio ambiente e essa técnica que é usada até hoje. Então, a partir dos resultados desses estudos, os biogerontologistas consideraram que as células, quando mantidas em meio de cultura, elas seriam imortais e que o fenômeno do envelhecimento resultaria da interação fisiológica das células apenas quando estão organizadas em tecido ou órgãos, né? Então, de acordo com a perspectiva dessa época, o segredo da eterna juventude poderia residir no meio em que as células vivem. No entanto, após terem alterado o meio de cultura, um outro estudioso, Hayflick e Moreau, constataram que os fibroblastos humanos normais têm uma capacidade finita de duplicação, em cerca de 50 duplicações. O que é esse limite de Hayflick? Leonard Hayflick foi um médico americano que observou que as células cultivadas se dividem aproximadamente 50 vezes antes de morrer. À medida que as células se aproximavam desse limite, elas começavam a apresentar sinais de velhice. Sendo assim, segundo Hayflick, as células têm um momento certo para morrer,
Um tempo de vida delas é de acordo com o tamanho dos telômeros. Se os telômeros se encurtam demais, a célula morre. Então, também a gente vai ver mais adiante que uma das teorias do envelhecimento é a teoria da senescência dos telômeros, que foi desenvolvido por esse médico americano chamado de Hayflick. Hayflick afirmou que nas experiências em que as células evidenciariam um tempo de vida limitado, o meio de cultura estava contaminado por vírus ou compostos capazes de induzir mutações nas células, tornando-as cancerosas. Então, a teoria dele veio contrária à teoria anterior de Carroll, de Alexis Carroll, porque ele falou que no meio de cultura do Alexis Carroll havia havido contaminação e aquelas células se tornavam cancerígenas. Então, para Hayflick, as células normais eram diploides, são mortais, e as células cancerosas são imortais. Aqui no lado esquerdo nós temos o desenho de um cromossomo, em vermelhinho a parte final das cromátides, representando os telômeros, e à medida que a célula vai se replicando, essa partezinha em vermelho vai desaparecendo. Dessa forma, a gente tem ainda o questionamento: a longevidade é determinada por fatores genéticos? Então, num estudo com amostra de 600 pares de gêmeos monozigóticos, encontrado uma influência na hereditariedade em apenas 30% relacionado com o envelhecimento. Então, a existência de um único gene responsável pelo fenômeno do envelhecimento em humanos já foi descartado. O que percebemos até hoje que em humanos normais a investigação dos gerontogenes tem permitido apenas identificar o gene responsável pelo desenvolvimento de doenças associado à idade. Antes das grandes teorias do envelhecimento, por forma empírica, a primeira teoria estabelecida foi a teoria do uso e desgaste. Essa teoria, pela lógica do seu princípio, entende que o nosso organismo humano seria comparável a um objeto ou uma máquina, que se desgastaria devido ao seu uso contínuo, em diversos ambientes, e que o nosso corpo humano também poderia sofrer esse desgaste semelhante como um objeto. Então, o desgaste explicaria as anomalias. Porém, essa teoria não leva em conta que um objeto não pode ser regenerado, como o nosso organismo tem capacidade de regeneração, Mas também ela rebate esse questionamento falando o seguinte: por exemplo, um osso fraturado, ele se regenera, mas ele nunca mais vai ser como era antes, ele não voltará a ter a mesma resistência, Então, entende-se que as células, tecidos e órgãos envelhecem em ritmo diferentes, não apresentando um marco inicial temporal único de início da senescência. Então, nós não temos a possibilidade de determinar um ponto inicial desse processo. Então, de acordo com a classificação proposta por Weinert e Timiras, nós temos a classificação das teorias do envelhecimento divididas em teorias programadas e teorias estocásticas, As teorias programadas seriam conhecidas como as teorias de relógios biológicos. E as teorias estocásticas, que determinam o processo de envelhecimento, que ocorre de forma a fatores externos e aleatórios. E esses fatores iriam induzir a dano celular de forma progressiva, Então, nós devemos saber que os pilares de sustentação das teorias do envelhecimento são os fatores genéticos e os fatores ambientais. Esses fatores é que causam modificações a nível molecular, celular, tecidual e etc. Então, esses fatores é que fazem o desenvolvimento do fenótipo da senescência. Então, nós temos várias teorias, porém nenhuma delas explica tudo sobre o processo de senescência.
Então, dessa forma, nenhuma delas pode ser rigorosamente descartada. Na verdade, todas são complementares. Então, as teorias biológicas são divididas em teoria biológica programada, genética evolutiva e as estocásticas, né? E daí elas têm as suas subdivisões. As teorias do envelhecimento, elas sempre vão trazer como consequência alteração a nível molecular, bioquímico, programadas pelo próprio código genético, que poderia regular a expectativa de vida por meio de diferentes genes, sendo influenciada por mecanismos aleatórios acidentais externos. Então, aqui a gente tem as duas teorias. Vamos começar com a teoria programado-genética. Nessa teoria, buscam-se explicar a origem da senescência e as diferenças de longevidade entre as espécies. Então, essas teorias falam que o fator é genético, né? Então, cada ser vivo apresentaria uma duração de vida estipulada devido ao seu padrão genético. A teoria programado-genética se subdivide em 3, e elas tentam comprovar pela realização de pesquisas sobre a longevidade nas patologias que apresentam como característica o envelhecimento precoce. Então, nós temos uma patologia chamada de síndrome de Hutchinson-Gilford ou progeria, que do grego geras significa velhice. É uma desordem genética rara, onde os primeiros sinais da doença costumam se manifestar por volta do 18º mês de vida da criança. Caracteriza por provocar o envelhecimento precoce até 10 vezes mais rápido que o esperado. Outra síndrome conhecida é a síndrome de Verne, também rara, hereditária, que nós temos o envelhecimento prematuro. Só que o envelhecimento precoce inicia na 3ª década de vida. Essa mulher aqui do lado direito, ela não tem mais do que 30 anos, tá? Então, nas teorias genéticas, observa naturalmente uma pressão seletiva para garantir a sobrevivência do indivíduo até a fase de reprodução, porque isso é importante para a perpetuação da espécie. Autores afirmam que um modo de estudar o envelhecimento é desenhar uma curva de sobrevivência de uma população com o envelhecimento geneticamente uniforme em ambiente protegido. Então, o que é um ambiente protegido? É que não tem fatores externos. O estudo é conduzido da forma que os indivíduos daquele estudo irão ter uma morte natural. Então, o que se observa? Que a ocorrência de morte é rara no início da vida, né? E depois que passa a fase reprodutiva, esse número de sobreviventes vai diminuindo. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos a curva de sobrevivência, onde, quando os indivíduos são jovens, nós temos aqui 100% de sobrevivência, né? Quantos por cento de expectativa de vida de sobreviver, né? Muito grande. Então, vai mantendo aqui. A partir de certo momento, há um declínio rápido. Esse seria o ponto em que a capacidade reprodutiva estaria limitada e a partir dali, a partir daqui, os indivíduos começariam a morrer. Essa outra curva, ela representa a mesma que essa, só que ela é colocada em logaritmo. Então, aqui, ó, nós temos o percentual de expectativa de vida e aqui a taxa de mortalidade. Vai diminuindo a taxa de mortalidade, por isso que aqui está crescendo. Então, essas teorias representam uma visão com relação à parte de reprodução daquela espécie, né? O que a gente questiona é o seguinte: se a seleção natural atua para promover maior sucesso reprodutivo aos indivíduos melhor adaptados, então qual seria o papel dos indivíduos idosos no contexto evolutivo? O que isso quer dizer? Então, você
todo mundo que passasse da vida reprodutiva já deveria automaticamente morrer, né? Se os idosos não se reproduzem mais, eles representam reservas funcionais menores que as do jovem, menor capacidade de resposta ao estresse ambiental e ainda assim a sua presença se faz notar em população tanto humana quanto animal, né? Então, as teorias genéticas são divididas em três. A primeira teoria genética é chamada de acúmulo de mutações, proposta por Medawar em 1952, considera que a força da seleção natural diminui com a idade. Então, durante o processo inicial, haveria uma pressão intensa de seleção natural para eliminar uma mutação deletéria prejudicial, cujas manifestações em indivíduos jovens poderiam comprometer a função reprodutiva de uma população. Isso quer dizer que naturalmente havia uma predisposição genética de dar uma atenção maior para que os cromossomos não sofressem danos enquanto o indivíduo é jovem. Tá? Essa é chamada de acúmulo da teoria das mutações, ainda é uma teoria genética. A segunda teoria genética é a antagonista, formulada em 1977, a hipótese é de que há genes com efeitos benéficos durante a juventude que se tornam prejudiciais na fase tardia. Então, os genes selecionados potencializariam o vigor jovem, sendo favoráveis à reprodução, que depois causariam mudanças características da senescência. Então, no ciclo da vida, a maturidade da função reprodutiva representaria o marco para o início da senescência. Quanto mais cedo ocorre a reprodução, mais cedo tem início a senescência. Sugerindo, então, dessa forma, que a reprodução tardia poderia aumentar o processo de longevidade. A terceira teoria genética é a teoria do soma descartável, proposta por Kirkwood em 1977. Ele verificou que a mortalidade extrínseca elevada nos animais em habitat natural não seria producente a utilização de energia para manter o organismo além do seu tempo de vida. Então, a energia deve ser direcionada para melhorar a capacidade reprodutiva do indivíduo, mas não para mantê-lo vivo indefinidamente. Então, a manutenção da integridade celular, reparo de DNA, turnover de proteínas, a produção contínua de proteínas, a defesa por sistemas enzimáticos antioxidantes demandam um custo energético, que seria inviável em indivíduos na fase pós-reprodutiva. Então, essa teoria considera que o soma, as células somáticas do corpo, é diferente das células reprodutoras ou germinativas. O investimento para a manutenção dos tecidos do corpo seria inferior ao necessário para a sobrevivência indefinida. Então, o envelhecimento resulta de um acúmulo gradual de efeitos somáticos não reparados. Então, essa é a terceira teoria genética. Agora vamos para as teorias estocásticas. No dicionário, estocástico significa processo que se dão através do acaso, aleatórios, onde o passado não tem qualquer vínculo com o futuro. Aleatório é tudo aquilo que não se pode prever antes de que aconteça, mas a gente pode prever uma probabilidade através do estudo e observação de eventos anteriores. Então, para essas teorias, o envelhecimento é multifatorial e envolve uma interação de mecanismos moleculares, celulares e sistêmicos. Diversos mecanismos, então, levariam ao acúmulo de moléculas defeituosas, com perda do mecanismo de reparo de proteínas e alteração da constituição das moléculas estruturais. Essas teorias sugerem que a perda de funcionalidade que acompanha o fenômeno do envelhecimento é causado pelo acúmulo aleatório e acidental de lesões, associado à ação ambiental nas nossas moléculas vitais, provocando um declínio fisiológico progressivo. Então, essas lesões inicialmente são mascaradas, são amenizadas pelos nossos mecanismos de reparo e regeneração da célula.
Porém, com o processo de envelhecimento, os genes que controlam esses mecanismos de reparo, eles podem ficar prejudicados, né? E também lesões do material genético, lesões que podem afetar as proteínas que formam a estrutura celular, leva a danos do tecido, que seria uma causa do envelhecimento. As teorias estocásticas, elas são subdivididas em erro catastrófico, mutações somáticas, radicais livres, senescência celular devido ao encurtamento de telômeros e a glicosilação avançada. A morte celular programada é aquela que a gente já estudou na patologia, que é a apoptose. Então, erro catastrófico, mutação somática, radicais livres, glicosilação avançada e encurtamento de telômeros, todas essas situações podem levar a um processo de apoptose. Erro catastrófico foi desenvolvida em 1963. Essa teoria envolve especificamente o processo de síntese proteica. Existe uma enzima chamada de aminoácido RNA transportador sintetase, que é responsável por ligar o aminoácido específico a seu RNA transportador. Então, o que acontece nessa teoria? Então, nós temos, vamos lembrar um pouquinho lá, o processo de transcrição e tradução. Então, nós temos o DNA, vem uma enzima, abre a fita do DNA, é feita a leitura do DNA, o processo chamado de transcrição, e transformado numa fita de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai lá para o retículo endoplasmático rugoso, para o ribossomo, onde vai ser feita a leitura e feito a proteína. Esse processo é chamado de tradução. Na construção de uma proteína, nós precisamos unir os aminoácidos, e os aminoácidos são transportados por moléculas chamadas de RNA transportador. Essa teoria propõe que pode ocorrer acúmulo de erros aleatórios acidentais nas proteínas relacionadas com a síntese de DNA ou outras moléculas molde, comprometendo a maquinaria de síntese proteica. Então, vamos ver aqui. Do lado esquerdo, aqui nós temos um RNA transportador. Aqui nós temos o anticódon, que se complementa com a sequência de códons da fita do RNA. Aqui na extremidade, nós temos a incorporação do aminoácido. Então, o aminoácido correto, de acordo com o códon e anticódon, né? Então, essa enzima RNAT aminoácido, ela está incorreta e ela acaba permitindo a incorporação aqui de um aminoácido errado. Durante a síntese proteica que ocorre aqui nos ribossomos, vai sendo feita a leitura da fita de RNA mensageiro, o RNA transportador chega aqui no sítio A e vai fazer a conferência códon-anticódon, que representa aqui, para ver se está com o aminoácido correto. O que determina se está com o aminoácido correto é aqui o códon-anticódon. Mas se a enzima que incorporou aqui o aminoácido errado, vai fazer com que aqui se fixe o RNA transportador e esse aminoácido, por exemplo, estaria errado. Vai haver a translocação, essa cadeia de proteínas que está sendo sintetizada, vai passar para cá e esse aminoácido estaria errado na sequência da cadeia proteica. Então, quando essa enzima funciona de forma incorreta, o aminoácido errado se liga aqui ao RNA transportador, formando o que chamamos de aminoácido RNA transportador inadequado. Então, haveria um acúmulo de proteínas ocorrendo, a gente chama de erros catastróficos, e isso é um desfecho incompatível com a vida. A célula vai ativar seu mecanismo de apoptose. A outra teoria é chamada de teoria da mutação somática. Foi uma das primeiras teorias a tentar explicar o envelhecimento de um ponto de vista de molécula. É baseada na observação de estudos feitos com radiação ionizantes que causava danos no DNA.
Então, acredita que esses danos podiam ter um efeito no envelhecimento celular, porque a expectativa de vida dos animais que participaram desses estudos foi bastante reduzida. Então, o envelhecimento seria causado pelo acúmulo de mutações após longa exposição aos níveis de radiação natural e de outros agentes ambientais, como os radicais livres. A gente vai ver para frente na outra teoria. Na teoria da mutação somática, então, ela propõe que sucessivas alterações que ocorrem nas células do corpo, não nas células germinativas, ao transcorrer dos anos, produziam células mutantes incapazes de cumprir suas funções biológicas. Isso provocaria um declínio progressivo dos órgãos e tecidos com a instalação de envelhecimento. Então, aqui na figura, ó, nós temos uma radiação que faz uma agressão ao DNA. Se esse DNA não for conseguido fazer o seu reparo, a célula vai ativar um sistema de apoptose. Então, aqui nós temos uma figura, nós temos o processo de dano da fita de DNA, ó. Existe no nosso organismo o sistema de reparo, que vem aqui e conserta. Devido ao processo do envelhecimento, da perda desse mecanismo de reparo, nós vamos acumular moléculas de DNA danificadas e isso seria a causa do envelhecimento. Então, isso vai gerar erros nas proteínas que são transcritas, levando a envelhecimento. Teoria das mutações somáticas. As mutações decorrentes de fatores ambientais, somado à ineficiência do sistema de reparo do DNA, levariam às anormalidades cromossômicas do tecido velho. Apresenta essa teoria uma explicação oposta à do erro catástrofe. A do erro catástrofe, a mudança não é no material genético, são nas enzimas e proteínas que são responsáveis pelo processo de duplicação e transcrição de DNA, né? E não necessariamente mudanças no DNA em si. A próxima teoria é a teoria proposta por Hayflick em 1965, a teoria da senescência celular e encurtamento dos telômeros. Os telômeros são estruturas constituídas de uma sequência repetida de DNA localizada na extremidade dos cromossomos, que contém muitas repetições de uma sequência de 6 nucleotídeos: timina, timina, guanina, guanina, guanina e guanina. Então, essa sequência é repetida várias vezes. Essa sequência, na parte mais exterior do cromossomo, das cromátides, né, mais periférica, ela tem a função de preservar a integridade do genoma e evitando com que um cromossomo se gruda ao outro. Então, o que Hayflick no seu estudo demonstrou? Que à medida que as células vão se dividindo, essa região vai ficando menor. Então, nós temos mudanças na morfologia previsíveis, né? Então, a expressão genética associada à senescência. Então, esse processo de encurtamento do telômero seria decorrente por estresse, que ocorre em resposta a eventos moleculares, e temos a senescência replicativa, que resultaria da perda dos telômeros, né? Então, aqui na parte superior direita, nós temos o cromossomo, cada cromossomo com 2 cromátides, em vermelhinho a região dos telômeros, né? A parte aqui final do cromossomo seria uma sequência de repetição dessas bases nitrogenadas, timina, timina, guanina, 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 né? Então, de acordo com essa teoria, os cromossomos vão ficando envelhecidos e encurtados na região dos telômeros e isso comprometeria a duplicação celular. Então, o tamanho desses telômeros é mantido por um grupo de enzimas chamados de telomerases, que adicionam essas repetições de 6 nucleotídeos na extremidade dos cromossomos. Com a diminuição do trabalho dessas enzimas, não é adicionada essa sequência de base nitrogenada e ocorre encurtamento da região. E isso dispararia o processo de envelhecimento. Então, aqui, durante o processo de duplicação do DNA, as células eucarióticas vão perdendo
uma parte da quantidade desse DNA em cada extremidade do cromossomo, a cada divisão celular, resultando no encurtamento dos telômeros. Isso promove alteração na estrutura e senescência replicativa, né? Então, a célula vai dividindo, aqui os telômeros vão ficando cada vez mais encurtados. Então, o encurtamento do telômero seria o nosso relógio molecular que sinalizaria a eventual senescência replicativa observado nas células humanas. Então, aqui para comprovar, esse processo de encurtamento de telômeros só ocorre nas células somáticas. As células germinativas, as células tronco, as células cancerígenas, elas mantêm de forma linear a função da sua telomerase, e a gente chama isso de células imortais. As células somáticas, à medida que vai fazendo a divisão, em um determinado ponto começa o encurtamento dos telômeros, que pode provocar cada vez mais morte celular. Então, na maioria das células do nosso corpo, ela apresenta pouca ou nenhuma atividade de telomerase a partir de um determinado ponto, e os telômeros chegam a um comprimento mínimo, que a gente chama de limite de Hayflick. A próxima teoria é a teoria do dano oxidativo. Essa teoria postula que a maior parte das mudanças fisiológicas relacionadas com a idade pode ser atribuídas ao dano intracelular causado por radicais livres. Então, nós temos aqui uma célula saudável, o ataque feito aos radicais livres na célula e ela entrando em apoptose. Mas o que são radicais livres? Radicais livres são moléculas que possuem um elétron ímpar. Então, ele fica irregular, ele fica instável, ele fica desemparelhado em sua órbita mais externa, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, par equilibrado. Perdeu um elétron, ele ficou instável, e ele vai tentar se estabilizar de qualquer forma, né? Então, são formados durante a respiração celular, dentro das mitocôndrias, a respiração celular aeróbica. Esses radicais livres são neutralizados pela molécula de oxigênio. Então, uma molécula de oxigênio recebe 4 elétrons e a gente chama que ele é reduzido, por isso que ele é nosso aceptor final de elétrons. Então, uma molécula de radical livre ela é reativa, porque falta um ou mais elétrons na sua última camada, e isso permite que a molécula tenha prótons excessivos, que são cargas positivas, em relação aos elétrons, que são carga negativa. Então, como os átomos e as moléculas agem como ímãs, cargas positivas são atraídas por carga negativa, uma carga positiva vai ser ligar facilmente a qualquer átomo ou molécula com um elétron adicional, que é negativo. Isso significa que os radicais livres roubam elétron de outras estruturas celulares do corpo, e isso vai produzir uma reação de cadeia. Então, para compensar a sua ausência, a molécula atingida agora pega um elétron de outra molécula. Essa atingida vai pegar o elétron de outra molécula, e assim por diante. Então, os radicais livres, eles comumente são formados a partir de radiações, exposição ao sol, má nutrição, aditivos artificiais usados na indústria alimentícia, exposição à fumaça, produtos químicos tóxicos, contaminação ambiental. Então, eles são extremamente tóxicos para nossas células, porque as moléculas que eles acabam retirando mais elétrons são os ácidos graxos insaturados, que fazem parte da estrutura lipídica de membrana. E nós sabemos que quando desorganiza, agride a membrana, a célula perde a sua seletividade e ela vai entrar em apoptose, né? Então, os radicais livres, normalmente, eles são formados a partir do oxigênio. Nós temos aqui do lado direito exemplo de alguns radicais livres. O ânion superóxido é o oxigênio com elétron a mais, o radical hidroxila, a hidroxiperoxila e o radical peroxila. E nós temos as espécies reativas de oxigênio, que é o peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, e o hidrogênio singlet.
Então, o que nós temos aqui nesse desenho no lado direito? Nós temos as duas membranas da mitocôndria, a membrana interna e a membrana externa. Aqui está ocorrendo a respiração celular e nós temos o oxigênio como aceptor final de elétrons. Durante o processo de envelhecimento, o oxigênio, que não recebe todos os elétrons necessários, ele se transforma num radical livre. Esses radicais livres, que se formam aqui dentro, eles são colocados para fora da mitocôndria. E como ele é uma molécula instável, ele vai retirar elétron de qualquer molécula que ele vê na frente. Ele pode retirar elétron de um DNA, ele pode retirar elétron de proteína e de lipídios. E isso vai causar dano irreversível nas células. Então, as células aeróbicas, elas que produzem a respiração utilizando o oxigênio como aceptor final de elétrons, elas são protegidas dos radicais livres pela ação de substâncias que nós chamamos de antioxidantes. Então, os nossos antioxidantes mais comum e natural são enzimas chamadas superóxido dismutase, a catalase e a glutatión peroxidase. Elas vão neutralizar esses radicais livres, transformando em moléculas estáveis. Então, aqui a superóxido dismutase, a catalase e a glutatión peroxidase. Nós temos um elemento químico aqui que perdeu um elétron, ficou instável, passou a ser um radical livre. O que desencadeia a formação desse elemento químico? Poluição, radiação solar, metabolismo, respiração da célula. Um antioxidante é uma molécula que ele tem a capacidade de doar para essa molécula instável e deixá-la equilibrada, né? O radical rouba elétrons de outras moléculas e o antioxidante doa. Só que com o processo do envelhecimento, nós vamos diminuindo essa quantidade de antioxidantes e os radicais livres vão causando bastante danos no nosso organismo. Beleza? Estamos quase terminando, gente. Força aí. A próxima teoria é a teoria da glicosidação. As glicoproteínas são proteínas que são ligadas a moléculas de açúcar de forma covalente. Covalente significa forte. Esses açúcares são incorporados, ligados às proteínas, depois de sua síntese, ou no retículo endoplasmático rugoso, no complexo de Golgi. Esse processo de adição de glicose numa proteína é chamado de glicosilação. Então, o que pode ocorrer? Então, modificações de proteínas pela glicose levam à formação de ligações graduais, por exemplo, no colágeno, que são características dos indivíduos idosos. Então, aqui do lado direito, nós temos em verde uma estrutura proteica e ocorreu a adição de um açúcar nessa cadeia que a gente chama de cadeia lateral. Algumas proteínas são assim mesmo, só que com o passar de idade, nós temos uma mudança no nosso metabolismo de carboidratos e ocorre cada vez mais essa ligação de açúcar nas moléculas de proteína. E o que acarreta isso? Proteínas com ligação de açúcar tendem a se ligar ao açúcar de uma proteína, se ligar ao açúcar de outra. E isso vai causando perda na função estrutural daquela proteína, que acontece com o colágeno, né? A gente chama essa ligação do açúcar de uma glicoproteína com a ligação de açúcar de outra glicoproteína de ligações cruzadas ou reações de Maillard. Então, é uma ligação fixa, covalente, e isso vai causar prejuízo na função daquela proteína. Então, aqui só para mostrar a síntese proteica. Ali, número 1, nós temos a formação da transcrição e tradução. Então, forma-se a molécula de RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo e vai ser lido pelo ribossomo, e o ribossomo vai produzir as proteínas. E tem parte da cadeia polipeptídica que tem hidroxilas que favorecem aqui a incorporação de açúcares, tá? Isso pode ocorrer naturalmente o processo fisiológico. Porém, com o processo de envelhecimento, mais açúcares são incorporados nessas extremidades aqui e isso vai mudar a característica da proteína. Então, os produtos finais dessa glicosilação, dessas ligações cruzadas
podem ser coletivamente chamados de AGE, Advanced Glycation End Products, ou simplesmente produtos de Maillard avançados. Então, nós temos aqui uma molécula de açúcar com uma proteína. Elas se ligam e formam produtos de Amadori ou AGEs. Esses AGEs predispõem a ligações cruzadas entre uma molécula proteica e outra, e isso nós vamos ter como consequência alteração de suas funções. Essas alterações de ligações cruzadas de proteína vai promover doenças cardiovasculares, diabetes, doenças renais, Alzheimer, sarcopenia, artrite reumatoide, tá? Então, essas moléculas também são formadas e formam radicais livres, inflamação, alteração no nosso metabolismo e alteração no nosso sistema imunológico. E por fim, as teorias estocásticas, neuroendócrina e neuroimunológica. Então, sugere-se que, em um dado instante, o equilíbrio entre os muitos sistemas hormonais e imunológicos nossos acabam ser comprometidos, desencadeando uma série de distúrbios que caracterizam sintomas desse envelhecimento, né? Então, começando com a teoria neuroendócrina. O sistema nervoso trabalha junto com o endócrino na coordenação e regulação das diversas funções corporais. Nós sabemos que fatores genéticos influenciam no hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, controla a hipófise. Os genes que atuam no funcionamento do hipotálamo alteram sua expressão com a idade, provocando inibição, mudanças na liberação de secreção de certos hormônios. Então, nós temos aqui do lado direito o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo é o sistema nervoso central. Logo abaixo do hipotálamo, nós temos a hipófise. A hipófise secreta 9 hormônios, então, que depende da estimulação do hipotálamo. A gente chama de eixo hipotalâmico pituitário, que a hipófise também pode ser chamado de pituitário. Então, a gente sugere que esse sistema também seria uma espécie de relógio biológico que é controlando a velocidade do envelhecimento. Então, um exemplo é a diminuição do hormônio GH, hormônio do crescimento, que a sua produção não ocorre só durante a nossa fase de infância, ele ocorre durante toda a nossa vida. Até a adolescência, ele é responsável pelo nosso crescimento celular, duplicação de células, crescimento de tecido. Depois que a gente tem a faixa adulta, a gente não cresce mais, mas ele é necessário para a síntese proteica. Então, a teoria neuroendócrina, ela aponta problemas funcionais associados ao eixo hipotálamo, hipófise, e o envelhecimento seria fruto, então, da alteração hormonal provocada por modificação gênica, né? Então, como o GH ele é importante para a síntese proteica, a redução drástica da liberação do GH promove perda exagerada de massa magra e aumento de tecido adiposo e aumento de colesterol no sangue. Então, a gente chama que esses fatores são associados ao sistema endócrino. E a última teoria, gente, a teoria imunológica. Ela aborda as alterações nas respostas imunológicas associadas à idade. Os idosos evidenciam declínios em vários aspectos da proteção imunológica, como diminuição da resposta de células T, menor resistência à infecção, maior probabilidade de doenças, formação de autoanticorpos, desenvolvendo doenças autoimunes. Então, existem condições patológicas ou infecciosas que, por causas obscuras, acabam ativando o processo de resposta de inflamação crônica, né? Então, em vários processos patológicos, como Alzheimer, Parkinson, aterosclerose, artrite reumatoide, diabetes, sarcopenia, dentre outros, foi evidenciado um aumento gradual e acumulativo na produção e circulação sanguínea de mediadores químicos da resposta inflamatória, conforme o agravamento da doença.
Não se preocupem com essa doença que eu repito aqui, chamada de sarcopenia. A sarcopenia é uma doença comum nos idosos, que é a redução de massa magra, de tecido muscular. A gente vai ter uma aula somente sobre sarcopenia. Então, gente, acabou. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês. Beijos e abraços.